Processo transitado em julgado. O que significa essa expressão? Trânsito em julgado é uma expressão que a gente usa na linguagem do direito para dizer de um processo que já tramitou por todas as instâncias, ou às vezes não, o processo pode se encerrar na primeira ou na segunda instância, enfim. Trata-se de um processo findo, um processo que já acabou e muitas vezes já está arquivado. Não cabe mais nenhum tipo de recurso para modificar o resultado desse processo. Porém, todavia, ultimamente os tribunais superiores, STJ, STF, têm admitido em alguns casos a impetração de habeas corpus para questionar determinadas falhas nestes processos. Na verdade, o tribunal ele acaba não conhecendo do habeas corpus, ou seja, diz que não é o meio ideal, que não é o meio 100% regular para determinado questionamento, mas muitas vezes concede a ordem de ofício, ou seja, o advogado ele consegue o resultado para o seu cliente, mesmo com um instrumento que não seria o 100% correto, porque o tribunal ele entende que determinados temas podem ser concedida a ordem de ofício, ou seja, discute-se aquela questão e concede a ordem, e muitas vezes isso muda a realidade da pessoa, porque, por exemplo, penas que não ultrapassem os 8 anos, penas que fiquem entre 4 e 8 anos de reclusão, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes no caso de crime de tráfico de drogas, a pessoa pega 5, 6, 7, às vezes até 8 anos, desde que não mais do que 8, essa pena ela pode ser cumprida no regime inicial semiaberto. Pode ser um inicial semiaberto, a pena entre 4 e 8 anos. Muitas vezes isso é muito comum acontecer, principalmente nas primeiras instâncias, os juízes aplicam essa pena em regime fechado, independente do tempo que a pessoa foi condenada, 5, 6, 7 anos. A maioria dos juízes aplica o regime fechado. Isso é um questionamento, por exemplo, que nós até esse ano fizemos bastante, de utilizar o habeas corpus para questionar essa irregularidade. Por quê? A pena ela pode ser no inicial fechado? Até pode ser, mas é necessário que o juiz ou o desembargador, no caso de segunda instância, identifique, deixe muito claro um motivo do porquê que aquela pena está sendo aplicada no regime inicial fechado e não no regime inicial semiaberto. Tem que dizer o porquê. Olha, a pessoa foi reincidente, o crime é de gravidade por causa disso, tem que fundamentar. A gravidade abstrata, como a gente fala, não serve para esse tipo de fundamentação. O fato do crime ser grave não significa automaticamente que a pena deva ser cumprida no regime inicial fechado. Portanto, é um tema muito interessante, muitos casos que nós trabalhamos que já estavam encerrados, nós conseguimos alterar o regime inicial de pena, ou também muitas vezes a questão do que a gente fala na linguagem mais popular do tráfico privilegiado, que é aquela causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que diz que a pena da pessoa condenada por tráfico, quando ela é primária, não é integrante de organizações criminosas, não se dedica exclusivamente ao tráfico de drogas, enfim, determinados requisitos que a lei prevê, que o juiz ele pode aplicar uma redução da pena dessa pessoa. Muitas vezes a pena pode chegar até 1 ano e 8 meses, e isso daria já o regime aberto logo de princípio, né? Logo de início, e muitas vezes a pessoa que se encontra presa, ela tem a sua pena transformada com a aplicação, por exemplo, desse redutor ou da alteração de regime de cumprimento de pena. Muitas vezes a pessoa que está em regime fechado pode, dependendo do caso,
ou ir direto para o semiaberto, ou quando fixa o semiaberto no inicial de cumprimento de pena, a pessoa muitas vezes consegue até ser liberada assim do dia para a noite, porque a decisão, mesmo quando transitada em julgado, ou seja, quando já não existe mais recurso para aquele processo, a realidade, a depender do caso, ainda pode ser alterada mediante a impetração de habeas corpus para as cortes superiores. Esse é um tema bem interessante, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso hoje, porque foi uma demanda muito significativa no nosso escritório durante todo o ano de 2022.